Olá, hoje é terça-feira, 4 de junho de 2019. Estamos iniciando mais uma edição do programa Hora da Notícia, transmitido diretamente da Rádio Assunção. Eu estou em Sobral. Hoje a Rádio Paraíso está de recesso, né? Está de mudança de sede. E hoje nós vamos fazer por telefone aqui. Nesse momento, o nosso colega Nilton Mourão está em Fortaleza. Estou só aguardando a entrada aqui para a gente entrar no ar. Bom dia, Nilton Mourão. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Hoje nós estamos fazendo aqui por telefone, então talvez no Facebook as pessoas não te ouçam, porque hoje a Rádio FM Paraíso aqui de Sobral está mudando de sede, e com isso a gente acredita que melhores equipamentos também virão e a gente possa melhorar essa nossa conexão Fortaleza-Sobral. De início eu quero agradecer, como sempre, Nilton, aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz, a ampliar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do vídeo, como o Henrique Costa, o André Luiz Pinto Fernandes, o Haroldo Mesquita, o Júlio César Tagino, o Elesbão de Castro, o Elton Pereira, o Jalva Costa e o Caroço João Félix Júnior. Também entrou já agora no Facebook o Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, mandando bom dia para todos. O Fábio Tasta, jornalista, municipalista, e o Caroço Félix, bom dia, aqui de Cubatão, em São Paulo. E a Catarina, bom dia, Luciano, Nilton Mourão, terça-feira abençoada a todos. Como é que está a qualidade do som, Nilton? Ouve-me bem? Tem alguma coisa, algum problema, não? Lamentavelmente, no Facebook não vai aparecer a sua voz. Eu não sei se de lá para cá eu estou aqui, mas não tenho como ouvir a sua voz ao pessoal que está acompanhando no Facebook. Mas é melhor a gente estar fazendo isso na rádio, né, do que estar simplesmente com aquelas microfonias horrorosas, que eu espero que se acabem. Eu acho que a solução, porque muita gente reclama, então não sabe como tecnicamente isso é difícil. Até o meu querido Rubem Brasil, que vive falando isso no grupo, eu falei pessoalmente com ele, deu as dicas, mas as dicas dele não funcionam. Então, também não é fácil, né? Porque é fácil falar, olha, como é que funciona assim, como é que no rádio. No rádio é um link, por exemplo, aqui na FM Paraíso, vai atrás dos técnicos, né? Como é que funciona no rádio? Porque tem um link já próprio, uma linha privada entre o estádio e a rádio. Então, bom, vamos começar, não sei se você já tocou hoje, de novo, agora eu tenho um problema de internet aqui com a Claro, tenho que renegociar com a Claro, ver como é que é isso, que todo dia eu estou, como esse dia, eu vou ler os jornais e ler pelas metades, porque diz que acaba o pacote, não sei o que lá. Alguma coisa está errada ali, eu preciso corrigir. Bom dia para o Antônio Lacerda. O certo é assim, gente, a gente agradece a compreensão de vocês. Há problemas técnicos, a gente reconhece. A gente chora aqui também, o coração dói, não só pelo apelo de vocês, pelo que vocês falam, mas pela consciência que a gente tem de não estar dando o melhor som. Não depende da gente. A gente faz a nossa parte, que é a parte humana, a parte que a gente faz os comentários, a gente se esforça, a gente lê, a gente acorda cedo, mas a máquina, às vezes, não corresponde ao esforço que a gente faz. Então, a gente... Isso.
É isso aí. E também entra em conta as operadoras, viu? Porque na Paraíso, eu entrei, fui logo fazendo o programa, né? E lá é igual assim, o telefone fixo é igual o Pai de Santo, só recebe, né? Não faz. Então, eu acho que quando a gente conseguir, já foi pedido para a operadora, né? Acho que é só uma mudança de plano, mas essas operadoras são uns horrores, né? Então, eu acho que quando a gente fizer de fixo para fixo, geralmente a gente liga de um celular para um fixo, né? Quando a gente fizer de fixo para fixo, que tem um programa o híbrido, né? Cada Unazar tem esse programa, então acho que a gente vai resolver. Por enquanto, é só o choro e lamentar, eu sei que é ruim, eu sei que não é bom de ouvir, mas estamos fazendo o possível. Bom dia para o Wagner Viana. Bom dia, Luciano. Essa decisão do Poder Judiciário contrariando o Ministério Público em transferir um caso de denúncia de corrupção contra o senador Cid Gomes é uma ratificação da impunidade. A gente já conversa sobre isso. Bom dia, Djalma Costa mandando bom dia. O André Lima Ramos, bom dia, Luciano Clever, Nilton Mourão, Vicente Alencar e a todos os amigos ouvintes, que Deus abençoe esse lindo dia. Vamos lá, Wagner, vamos começar por esse assunto. Na verdade, não se trata aqui de nomes, Cid, A, B ou C. Neste caso, foi com o Cid Gomes. Mas antes, lá atrás, o STF fez essa decisão. Então, quando ele tomou essa decisão, o STF, quando disse se houver um crime de Caixa 2, por exemplo, que seja algo da Justiça Eleitoral, tem que ir para a Justiça Eleitoral. Então, não vejo aqui, por exemplo, o caso da Justiça Cearense ajudando o senador Cid Gomes, o ex-governador Cid Gomes. Você pode até dizer, olha, o juiz achou muito bom que tenha tido essa decisão do STF ter tomado, para ele fazer desviar, dizer que não tem competência, desviar de si a competência. Mas isso aí está na cabeça do juiz, você não sabe o que está. Você pode até achar também que o juiz não tenha gostado, né? Mas assim, o fato é que, normalmente, o que ocorre na justiça eleitoral, não há muito segmento, e aí essa sensação de impunidade. Para ter uma ideia, o prefeito aqui de Sobral foi cassado pela primeira instância da Justiça Eleitoral, teve por unanimidade na segunda instância, em Fortaleza, pelo TRE, e está em fase de recurso no TSE. Quando isso vai, ninguém sabe. É possível que termine o mandato e não seja julgado. E aí se gera aquela sensação de impunidade, que é tudo que nós não queremos da justiça. E é tudo que a justiça não deve dar para os cidadãos, né? Bom dia. Na rádio, como também no Facebook, a transmissão está com interferência. Estou com dificuldade para ouvir. O seu André Lima Ramos. Não sei, no Facebook eu acho que está ok. Talvez não ouça o Nilton, né? Doutora Ana Maria Vigel, bom dia, querido jornalista, bom dia a todos. Sandrinha Valéria, bom dia, querido Luciano, bom dia, querida Sandrinha. É bom ter vocês esse carinho, doutora Ana Maria, doutora e a Sandrinha, professora Sandrinha, pessoas que gostam realmente da gente. A gente conheceu por meio desse programa, né? Fiz amizades por esse programa, devo a esse programa algumas das amizades e algum carinho, né, que a gente tem em relação com essas pessoas, que às vezes nem se encontram muito, mas sempre que a gente está aqui no rádio ou no grupo, tem sempre esse ânimo de amizade, esse carinho de amizade. Eu sou muito grato a Deus, ao programa e a vocês por tudo isso daí. Pois bem, agora o Ministério Público entende, aí é sempre assim, o Ministério Público pede uma coisa, mas nem sempre o Ministério Público está correto, Wagner Viana. Agora mesmo lá no Rio de Janeiro, pela segunda vez, o Ministério Público incorre em erros quando está tentando o caso lá do Flávio Bolsonaro. Parece que eles têm uma sanha de pegar o rapaz e não ter o devido cuidado. É a segunda reportagem que a Folha de São Paulo traz com erros grosseiros do Ministério Público. Por exemplo, de colocando no apartamento que seria dele, quando na verdade, cadê esse dinheiro desse apartamento? Esse apartamento está de direito com ele, mas ele está pagando as prestações. Então não houve um desembolso do dinheiro, o cara está pagando mês a mês as prestações. Um erro grosseiro em relação a isso, em relação a outros valores,
E a segunda reportagem que a Folha de São Paulo traz sobre isso. Então, o Ministério Público é apenas um dos entes da Justiça, o juiz é outro. O Ministério Público diz lá, pede lá o que ele quer, e o juiz acata ou não de acordo com a sua consciência e de acordo com o arcabouço jurídico. Neste caso, eu vou ler até o que o Márcio falou, né? A Justiça Federal do Ceará se declarou incompetente para julgar acusações feitas por Wesley Batista, ex-diretor da JBS, contra o senador Cid Gomes. Vamos resumir o que foi essa acusação dita lá em interação premiada dos irmãos Batistas. Eles têm uma empresa aqui no Ceará, e esta empresa tem algumas empresas, né? Uma delas era de couro, lá em Cascavel, um curtume, né, para quem, uma indústria de couros, né? A Cascavel Couros. Então, essas empresas, quando vêm para o Ceará, vêm com benefícios fiscais, principalmente essas empresas exportadoras. Então, cada vez que ela exporta, ela tem direito a um crédito. O Estado fica devedor dessa empresa. Então, havia um débito aí do Estado em relação com essa empresa de mais de 20 milhões de reais. Segundo o Wesley, o pessoal do CID foi a ele buscar, isso é legítimo, porque até então fazia parte, né, da legislação brasileira, foi atrás de pedir doações para a campanha eleitoral. E o Wesley, né, disse, puxa, como é que fica difícil a gente fazer doação para vocês, porque vocês nos estão devendo. Então, se vocês pagarem, fica mais fácil a gente fazer isso daí. Aí eu disse, como é que é segundo a denúncia do cara, dos irmãos Batista? Aí ele disse, não, se o problema é esse, a gente vai resolver. E voltou depois, já resolvido o problema, trouxe para ele, aí foi ainda no governo, tem 2 doações, em 2 campanhas do governador Camilo Santana e também para Cid Gomes. E segundo o Wesley, eles pagaram serviços de campanha. Eles contratam uma produtora para fazer a campanha, contratam um marqueteiro, como todos nós sabemos. É muito caro isso daí, faz campanha de rádio, faz campanha de televisão, faz campanha gráfica. Toda essa parte da mídia eletrônica e gráfica de uma campanha é sempre muito caro. Então, em vez de eles doarem isso, que é a doação explícita, que está dentro das prestações de contas, né? E é isso que o senador Cid alega, que eu prestei contas e não houve nada em relação às minhas contas nos tribunais. Isso todos dizem, mas a acusação é de outro jaez. Não é que houve problema na hora da prestação de contas, é que esse dinheiro simplesmente não foi prestado contas. A Justiça Eleitoral não tomou conhecimento dele. Por quê? Eles chegavam lá com as notas fiscais, está aqui, olha, nós contratamos essa pessoa para fazer aqui a campanha de rádio. Então você paga. Aí a empresa pega aquela nota que não é fria, é uma nota fiscal de um serviço realmente realizado, só que foi realizado para campanha e não por a Couro Cascavel, por exemplo. E a Couro Cascavel pagou como se o serviço tivesse sido realizado para ela. A Justiça entende que isso daí está configurado como Caixa 2. Sendo Caixa 2, o juiz da primeira instância da Justiça Federal se julga incompetente porque houve recentemente uma decisão do STF dizendo exatamente isso, que quando houver crime eleitoral, se houver digamos que haja uma penca de crimes, todos eles mais cabeludos que o outro, mas tiver um deles que talvez nem seja o mais gravoso, seja de cunho eleitoral, vai todo para a Justiça Eleitoral. E aqui eu tenho que concordar com o meu querido ouvinte Wagner, que a Justiça Eleitoral, lamentavelmente, é como que dá um atestado de impunidade. Assim como o STF até pouco tempo. Até a Lava Jato, aliás, até o Petrolão, não, Mensalão, nunca um político havia sido julgado pelo STF. O que dava também para a sociedade que aqueles crimes que eram acompanhados, aqueles processos que eram acompanhados pelo STF também, todos iam para a vala comum da impunidade, incentivando cada vez mais a corrupção e a roubalheira no Brasil. É por isso que se diz que a Lava Jato foi um ponto fora da curva, foi em relação à história. Hoje, a sociedade não aceita mais nada diferente do que seja o parâmetro
que a Lava Jato instituiu no Brasil. E é por isso que dá, sim, para o Wagner e para muita gente, essa sensação de que esses crimes, quando vão para a justiça eleitoral, na verdade, vão cair na vala da impunidade. E isso ninguém quer, ninguém mais aceita. Bom dia para o Neil Silveira, bom dia, amigo Clever, bom dia, Nilda Costa, bom dia, Valíris Avelino. Pois bem, apontando a proximidade das acusações atingindo parlamentar e ex-governador com a prática de caixa 2, como tem um caixa 2, então o juiz acha que é um crime eleitoral e manda lá para a esfera eleitoral. E, na verdade, assim como a justiça do trabalho eleitoral, é coisa assim, meio descrescência na justiça brasileira. Devia ser uma só, para até não ficar com essa ideia, né? Tem uma justiça que pune realmente e uma outra justiça que é leniente, uma outra justiça que, digamos, incentive esses malfeitos. O juiz responsável pela ação determinou no último dia 17 de maio que o caso fosse enviado para a Justiça Eleitoral do Ceará. A decisão, tomada a pedido da defesa do pebetista e juntada no processo na última sexta-feira, é o mais importante desdobramento da operação no Ceará desde o início das investigações há mais de 5 anos. 5 anos. Daí essa sensação de impunidade, né? O Wesley Batista disse em declaração ter negociado a liberação de créditos milionários da Cascavel Couros, empresa do Grupo Conselho do Ceará, em troca de doações para a campanha do grupo político de Cid entre 2010 e 2014. Não é entre 2010 e 2014, nas campanhas de 2010 e 2014. Durante esse período, na entre-safra eleitoral, não houve. Na acusação, o Ministério Público se manifestou contra a mudança do foro do caso, destacando, assim, a defesa pede a mudança do foro e o Ministério Público se pronuncia, diz, não, sou contra, e vai dizer por quê. Se manifestou contra a mudança do foro do caso, destacando que a denúncia partiu não só de crimes eleitorais, mas também de delitos comuns, como os de associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa. E aqui eu respondo ao meu querido Wagner e também aos ouvintes que imaginam que isso pode ter sido uma manobra, que o STF decidiu assim. Se houver uma penca de crimes, como está dizendo o Ministério Público, aqui o Ministério Público está errado. Ele está correto no ânimo de dizer, não, quero que fique aqui, porque eu acho que vai ter impunidade. Está correto nisso daí. Mas o Ministério Público sabe tanto quanto eu sobre a decisão do STF, que foi muito clara. Há uma penca de crimes. Se nessa penca de crimes, é como se fosse contaminado, né? É como se tivesse umas laranjas boas e tivesse aqui uma laranja tipo gosto ruim. Então, esse gosto ruim passa para todas. Então, esse crime eleitoral contamina todos os demais e os traz para a justiça eleitoral. Então, o juiz agiu acertadamente. Não há aqui se dizer, o juiz tentou beneficiar o senador Cid Gomes. Não, está cumprindo o que determinou a lei. O André Lima Ramos, ontem o Senado aprovou com uma vitória esmagadora, já eu trato disso, tá? Vamos terminar isso daqui. Mas vamos lá, ele diz, 55 sim, 16 não, o texto que busca combater as fraudes no INS e vitória para o governo. É bom ressaltar que o governo Bolsonaro conseguiu fechar acordo com representantes da oposição. Finalmente, a esquerda, como também o Centrão, acordaram antes do tempo. Falar isso do tempo foi assim, dos últimos tempos, né? Igual o Ceará, que costuma levar gol nos últimos minutos, né? Essa aprovação foi nos últimos minutos. Terminando, a própria forma que teriam sido repassados esses valores, que envolveria a utilização de doações oficiais em campanhas eleitorais, e não somente através de notas frias, daí que eu falo da contaminação. Ele fez as duas coisas. Ele fez a doação legal, e sobre essa doação legal, a Justiça se debruçou e disse, está ok. E realmente está dentro do que diz a lei, sem nenhum problema. O que fere a lei, e que, portanto, não foi, doutor Cid Gomes, não foi, porque todos dizem isso, né? A minha campanha, as minhas contas foram apresentadas ao TRE, neste caso aqui do Ceará, e foi aprovado sem qualquer ressalva, sem qualquer irregularidade. Tudo bem. Só que esse fato de
de pagamento de serviços da campanha que foram por fora não estão lá na prestação de contas. E sobre esse caso, a Justiça ainda não se debruçou. Então, não cabe aqui simplesmente dizer que as contas foram aprovadas, porque não foi levado em conta isso daí. Nem o Caixa 2 vai lá para a prestação de contas oficial. Isso é óbvio, né? Quando o Caixa 2 é flagrado, sinceramente, é uma investigação fora daquilo dali, ou por alguma denúncia, digamos, de opositores, né, que buscam uma investigação eleitoral, aí tudo bem. Mas na prestação de conta oficial não vai. E é o que Cid diz. Cid nega ter recebido lá, tem que dar atenção no senador. Decisão da Justiça Federal reforça a tese levantada pelo próprio Cid, que sempre negou ter recebido um centavo sequer da JBS na vida. Não reforça nada, né? É o Márcio que está dizendo. Não reforça nada. O Cid disse que não recebeu. O outro diz que deu. Então, há um confronto de versões e a investigação é que vai chegar a nos dizer depois se há provas ou não. Se não há provas de que recebeu, fica certo que ele não recebeu, acabou-se. Tendo recebido ou não. Após a acusação de Wesley, o senador disse ter se encontrado com os irmãos Wesley e Joesley Batista, mas negou ter tratado de doações de campanha para ele ou qualquer candidato. Difícil acreditar nisso. Porque esses caras, como a gente viu, né, roubou, ganhou, comprou a República Brasileira. Comprou do presidente aos deputados e vereadores. Não houve qualquer compromisso nem qualquer prestação, disse Cid à época, destacando que todas as suas campanhas e contas de governo foram aprovadas sem questionamento pela Justiça. Certo. Bom, o que muda da prática, segundo o foro, não simboliza por si só qualquer mudança no fato dos possíveis resultados. A Polícia Federal continuará investigando, é um crime federal, a Justiça Federal vai continuar investigando e, ao fim, nós vamos saber em que é que isso vai dar. O problema na Justiça Eleitoral é sempre esse da prescrição. Demora tanto que acaba havendo prescrição dos crimes. Vamos lá para o que diz o Milton, tudo bem com você aí? Bom dia para o Antônio Ferreira, bom dia para Fábio Freitas. Vamos lá para o que o André Lima Ramos disse sobre a aprovação de ontem. O Brasil não foi a vitória do governo Bolsonaro, foi uma vitória do Brasil. E é lamentável como os petistas se portaram, incluindo o nosso querido deputado federal José Guimarães. Ou a idiotice que o Guimarães disse só para fazer oposição ao governo. O que é essa MP? Há um problema sério na Previdência e tem três coisas grandiosas. Primeiro, é o custo em si da Previdência. Se não houvesse devedores, se não houvesse fraudes, mesmo assim nós estamos com um problema sério para resolver. Esse problema sério está sendo atacado com a MP que trata da reforma da Previdência. No outro pilar, o outro combate, o Bolsonaro fez uma MP, faz 90 dias que essa MP está em vigor, essa medida provisória, que tenta combater as fraudes, que são enormes na Previdência. Essa fraude, por exemplo, na aposentadoria rural, bastava que o sindicato rural atestasse que aquele trabalhador tinha trabalhado e tal. Era uma farra. Lamentavelmente, os sindicatos caíram também nessa, né? Acabavam, tem até denúncias de que o sindicato recebia uma granazinha, né, para dar essa declaração de que a pessoa era trabalhadora e, portanto, teria direito a receber a Previdência. Então, essa medida provisória traz algumas... O que ela traz, por exemplo? Puxa, eu tinha clipado isso daqui. Está aqui. Principais pontos aprovados na MP do Pente Fino, também chamada MP Antifraude. Criação do Programa Especial de Análise de Benefício com indícios de irregularidades e programas de revisão de benefícios por incapacidade. Isso, no entanto, ainda não saiu do papel, pois o bônus aos auditores dependia da aprovação do Congresso. Para fazer esse programa, tinha que dar um bônus aos auditores para ele fazer isso. Eles vão se debruçar sobre aqueles casos onde há indícios de irregularidades, né? Qualquer caso. Ali tem um filtro, há um indício de irregularidades, então eles vão analisar se há realmente, se esse indício se comprova ou não. Se esse indício se comprova, o benefício será
vetado a partir dali e, obviamente, as pessoas que causaram essa fraude devem entrar por algum processo legal. Trata também da revogação da possibilidade de comprovação de atividade no campo por meio de declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É o que eu falei que era uma farra. Todo mundo chegava no sindicato e o sindicato simplesmente dava uma declaração. O senhor Nilton Mourão declara, segundo as penas da lei, que o senhor Nilton Mourão trabalhou no campo durante o período tal, tal e tal. Aí, a partir dessa declaração, só bastava essa declaração e a pessoa passava a receber dinheiro. Carência de 24 meses de contribuição ao INSS para ter direito ao auxílio reclusão. Sabem o que é o auxílio reclusão? Aquele lá, dos presos, né? Então, pelo menos uma carência de 24 meses para o pagamento de auxílio reclusão. Hoje, o cara entra e, se ele é contribuinte da Previdência, já tem direito. Preso, né? Entrou no sistema presidiário, entra no sistema previdenciário imediatamente. Então, hoje, a CNP dá uma carência de 24 meses. Só 24 meses depois de aprisionado é que ele terá direito a esse auxílio reclusão. O auxílio reclusão torna mais rigoroso, né? Esse auxílio reclusão, esse mesmo auxílio reclusão dado aos presos, passa a ser pago apenas para dependentes de quem está no regime fechado. Entendeu? Se o cara está no regime aberto, é exatamente para trabalhar. Se ele está trabalhando, por que o auxílio? Então, muito lógico isso daí. Quem recebe auxílio acidente será obrigado a continuar contribuindo ao INSS para ter direito à aposentadoria, benefícios e deixar pensão a dependência. Antes o cara se acidentava, a partir daí não contribuía para a Previdência, tem que contribuir. Filhos não terão direito à pensão em caso de tentativa de homicídio dos pais. O mesmo vale para outros dependentes, como cônjuges. Então, o que acontecia? Essa medida provisória estava lá, passou um tempão dormindo nos escaninhos de comissões da Câmara dos Deputados e chega em cima da hora no Senado. Até entendo a posição dos senadores que estão querendo se recusar a essa postura de simplesmente carimbadores das decisões da Câmara. A Câmara mexeu, teve que voltar para o Senado. Se o Senado fosse mexer ontem, ele tinha uma questão lá sobre gênero, sexo, né? Um detalhe desse daí que parece que ia deixar de caducar a medida provisória. Se não vota ontem era o último dia, acho que faltavam umas 3 horas. Se não volta até aquelas 3 horas, a medida caducaria. Então, todo esforço iria por água abaixo. Assim, é bom lembrar que foi uma vitória e tem que parabenizar os senadores, mas assim, por causa da prática. Porque a prática, dia de segunda-feira os caras não trabalham. Dia de sexta-feira os caras não trabalham. Nós, trabalhadores comuns, trabalhamos de segunda a sexta-feira, entramos no horário estabelecido, saímos até, às vezes, depois do horário estabelecido. Mas os senhores parlamentares, principalmente no Congresso Nacional, viajam para suas bases, até se entende, né? Ele faz política não apenas no Congresso, tem que ouvir também as suas bases. É compreensível. Mas, neste caso aqui, o Congresso respondeu. E é bom que se diga, eu acho que isso daqui se deve também à pressão popular. Aquelas manifestações que muitos fizeram beicinhos, que toda a mídia, analista político, ficou dizendo que aquilo nem era bom para o Bolsonaro, está surtindo efeito na prática. Então, o pessoal já não quer mais ser chamado de centrão. Não, eu não sou centrão, o DEM está querendo se distanciar do centrão, porque o centrão virou palavrão, como disse o Bolsonaro. O centrão foi o principal alvo das manifestações do dia 31 de maio, já nem me lembro mais, né? Quando as pessoas foram à rua para cobrar que o Congresso trabalhe. E ontem mostrou trabalho. O que se imaginava que a medida poderia caducar, porque segunda-feira é um dia atípico para os nossos nobres congressistas, principalmente os senadores. Mas ontem era uma demonstração de que estão ouvindo a sociedade quando aprovaram essa medida provisória que estava prestes a caducar. E há outras aí na fila. Então, na hora que a gente louva o Congresso, porque fizeram uma coisa diferente do que costumam fazer, que é trabalhar na segunda-feira, tem que cobrar também mais agilidade da Câmara dos Deputados. Aí fica o senhor Maia dizendo, não, aqui na Câmara, tirando a responsabilidade de cima de si.
Na hora que está pronto, eu coloco para votar. Sim, mas as comissões não fazem parte da Câmara dos Deputados? O senhor é presidente da Câmara dos Deputados e não apenas presidente do plenário da Câmara dos Deputados. O senhor, tudo bem, tem direito de pautar, mas pode sim cobrar que as comissões também deem agilidade. Coloca prazos para isso. Cadê o pessoal não está se reunindo? Porque tem algumas sessões, né, estabelecidas de acordo com o regimento para fazer isso daí. Então, tem que cobrar da Câmara para ter mais agilidade, para que quando chegue no Senado, o Senado também possa contribuir. Ontem ele foi mero carimbador, ou ele carimbava ou caducava. Bom dia para a Regina Sena, para o Organismo Paiva, a Maria Jesus, a Velinela Costan, a Arcanjo Cunha, dando bom dia para nós. Eu voltei, seja bem-vindo de volta, Arcanjo. Marco Filho, do Rio de Janeiro, primo, grande abraço. Will Alberto Gugel, bom dia, Nima Cabo Guedes, que chegou agora mesmo da China. Olha isso, os caras estavam na China. Bom dia para vocês todos. Bom dia para o Simão Oliveira. Será que foram acompanhar o Mourão, que não é o Milton Mourão, né, Milton? Essa é a parente do vice-presidente? Nesse caso, né, não é nem a reforma eleitoral, é a reforma política, né? Olha, Nilton, eu sou obrigado assim, a concordar com o cara e discordar um pouco assim, de você. Porque as reformas, elas são necessárias, mas você tem que ter realmente um balizamento, um plano para dizer, olha, meu plano de governo é esse, mas depende da aprovação das reformas. Acho que é mais isso que o Bolsonaro quer dizer, né? Quando ele diz que, olha, estão aí com as reformas, a reforma tributária, a reforma trabalhista já aconteceu, mas ainda precisa de se aperfeiçoar, e principalmente a reforma da Previdência. E como você bem disse, a reforma da política, que o cara quer. Deixa eu dar um bom dia, enquanto eu não perco, aqui para o Domingos Neto, Eridana, Elias, o Gilardo Sinésio, o Francisco Luz Gilberto e o Marcelo Reis, lá de Minas Gerais. O Cartechiani está falando muito mal dos buracos. O Luiz Carlos Tefranco, dizendo que pelo aplicativo o som está excelente. A Sandrinha também concordando com isso, está lá em Calcaia. O Rubens Brasil, para quem não sabe, as Estados Federais da Paraíba são quase que perfeitas há 30 anos, por que será, não?
Tem muito mais gente aqui falando também, algumas brincadeiras, a Santaninha, o Marcelo Reis. Bom, o que você estava falando, daqui a pouco, deixa eu terminar isso aqui para entrar na reforma política. Olha o que diz aqui no jornal O Povo: Senado aprova medidas antifraude do INSS. Fora desse bloco, o bloco que votou, que foi grande, né, como disse o Wagner, muita gente votou realmente, né? Bom dia para o Soares da Retífica, mandando um grande abraço para nós, o Clécio, o doutor Paulo Roberto, muita gente agradecendo aos seus assinadores pelo esforço de trabalhar na segunda-feira. Aliás, um grupo falou no início sobre isso. Pois é, não estou dizendo que a gente agradece, porque a prática é os caras não irem, né? Se eles não tivessem bom, a gente estava ferrado em relação a isso daí. Mas o comum, né, tem que ir trabalhar. Pois bem, dentro do bloco que aprovou a medida, está o PT, que votou contra o governo. Conforme o líder da sigla, senador Humberto Costa, as maiores fraudes no INSS vêm da elite financeira do país. Olha que absurdo. O que tem uma coisa a ver com a outra, né? Se, companheiro, aprove essa medida antifraude, porque tem muita fraude mesmo em relação a isso, e apresente outra, se for o caso, para cobrar. E o Bolsonaro está cobrando também, já está cobrando isso. Aí o cara dizer que não vai aprovar isso porque, gente, por favor, né? As maiores fraudes do INSS vêm da elite financeira, e o Jornal Povo dá um destaque. Os outros jornais nem falaram sobre isso, mas o Jornal Povo vai falar sobre o Humberto Costa. Como esse bobo da corte da Havan, ele tem raiva de empresário. Então, político, que é bom, é político que tem raiva de empresário. Ele só não tem raiva de empresário na hora que o empresário ajuda nas contas da campanha, como ajudou o seu Humberto Costa. Corre religionário, né? O capitalismo quando não dá dinheiro para ele, né? Corre religionário de Costa, o senador Paulo Rocha disse ao povo, antes da votação, que o partido faria de tudo para obstruir a votação. Canalhas. Desculpa, mas rapaz, dá uma raiva quando lê um negócio desse. Uma medida antifraude, moralizadora. Aí o PT, vou fazer de tudo para obstruir. Isso é canalhas, com todo respeito. Pois bem, o deputado José Guimarães, por exemplo, disse ter tentado diálogo com os senadores. O diálogo era para obstruir. Aspas para o Guimarães. Não há comprovação maior do que mão calejada de quem trabalha na roça. Que hipócrita, né? A mão calejada que trabalha na roça é a principal declaração para receber. Rapaz. Então, se eu for por esse lado, Guimarães, é dizer que, olha, dólares, não vou nem trazer isso daqui, porque não vale a pena, não seria honesto realmente trazer. Mas esqueçamos essa parte dos dólares, né, em lugares, mas vejamos assim, isso é a fraude que você está tentando acariciar, que você está tentando propiciar. Então, basta alguém chegar com as mãos calejadas e eu tenho direito ao benefício do INSS. Você faz isso na sua casa, Guimarães, com seus empregados, com seus assessores. Basta que eles mostrem a mão calejada para dizer que fez o serviço e merece o pagamento todo mês. Tenho certeza que não. Então, isso daqui é um absurdo, isso que você disse, tá, Guimarães? Com todo respeito, não tenho respeito a esse tipo de declaração. Medida que endurece a fiscalização do INSS é aprovada a hora de caducar e o governo salva 9,8 bilhões. O governo apresenta um documento e diz, olha, nós vamos ter em torno de 10 bilhões para a Previdência. Os caras ficam criticando a Previdência, contra os pobres não sei o quê. Aí nessa hora que tem uma medida moralizadora, que pode economizar 10 bilhões para a Previdência, os caras vêm com esse tipo de declaração, de mãos calejadas, de mãos calosas. É absurdo, é absurdo. Bom, Rubem Brasil, bom dia, estou em cor de saída para Fortaleza. Venha bem, amigo. O André Lima Ramos, que notícia vergonhosa para a nossa Fortaleza. Capa do Jornal Diário do Nordeste, 600 quilos de lixo são retirados por mês do rio Cocó. Quem diria que quando o menino tomava banho naquele rio, e nos anos 90 era local de lazer. Trágico. Trágico mesmo. Eu não li a matéria porque na metade dos jornais a Oi disse, olha, acabou o seu pacote. Não sei o que foi fácil, né, cara? Toda hora eu renovo esses pacotes, toda hora sendo. Acho que eu gasto demais na internet, só pode, né? Ou então os caras aí, então, eu vou pedir a Oi que mostre o telefone calejado, né? Que tem esse negócio daí.
que eu estou pagando e não é tão barato. Né? Pois bem, é lamentável que a sociedade como um todo não tenha essa preocupação com o meio ambiente, a gente fica preocupado, e disse bem o ministro Salles do Meio Ambiente. Aí, o meio ambiente, o clima Paris, o aquecimento. E ele disse, olha, o principal problema do meio ambiente no Brasil, principalmente, é urbano. Enquanto a gente fica preocupado, o desmatamento da Amazônia, o crédito de carbono, como é que vai ficar o agronegócio, o problema está na urbana, na urbe, na cidade. Está aí, nosso cocó aqui em Fortaleza, 600 quilos de lixo tirado diariamente, né, ele está dizendo aqui. Todo mês, perdão, todo mês 600 quilos de lixo são retirados do cocó. Imagina o Tietê, que o cocó a gente gasta limpo, né? Imagina o Rio Tietê, lá em São Paulo. Então, o principal problema, pois é, o principal problema hoje está realmente na cidade. Não que a gente deva dizer, não, vamos cuidar só da cidade, mas também, mas é o erro de foco. Você foca, e porque é poético, né, falar sobre as matas, evitar o desmatamento, aí vem aquele idiota do prefeito de Nova York que não conhece nada, ele dizer que o Bolsonaro é um risco para o meio ambiente do Brasil. O risco somos nós mesmos, né? Com essa lixarada, com essa despreocupação que a gente tem com o tratamento do lixo. E outra preocupação, que é civilizatória, é o tratamento do lixo na sua casa, quando você vai descartá-lo. A forma como você descarta, muitas vezes coloca ali vidros, lâmpadas quebradas. E aí, seja o nosso querido Gari, que é o principal agente de saúde pública no Brasil, é o Gari. Né? O principal remédio é a prevenção. Então, o coitado, às vezes vai sem luva, né? Mas tem que ser tratado direitinho, tem que ter luva para isso daí. Mas não vejo pessoal com luvas, não vejo muito pouco isso. Aí vai, pega lá, tem um vidro, ele se quebra, vai ter uma infecção, e também, seja também os catadores, os recicladores de lixo, né, que tiram do lixo a sua sobrevivência. Então, até por questões de meio ambiente e por questões humanitárias, você deve tratar bem a forma como você vai descartar o seu lixo. Na verdade, hoje, nos países mais civilizados, há uma separação e tem multas, né? E você vai colocar o lixo, o que é reciclado é aqui, o que é orgânico é acolá. Então, você separa muito bem isso daí e acondiciona de forma adequada. Hoje a gente pega simplesmente os sacos de supermercado, né, que vem com as compras e coloca ali. E às vezes coloca só num e joga lixo, vidro quebrado, coloca lâmpada quebrada, coloca às vezes lixo hospitalar dentro do lixo comum. E isso prejudica o meio ambiente e prejudica as pessoas. Então, tem essa preocupação, tanto quanto o meio ambiente, quanto com as pessoas que estão ali para ou recolher o seu lixo, porque são pagos para isso, ou para tentar fazer uma reciclagem, tirar ali do que você coloca para fora, tirar a sua renda, o seu meio de vida, né, de muita gente hoje, é isso daí. Bom dia para Sandra Cabral, bom dia Luciano Cléber, Milton Moel, bom dia também para Fran Fernandes, aqui de Sobral.
E o lava-roupa talvez seja a menor coisa disso daí, né? Então, elas estão só se colocando em risco. O principal realmente são os esgotos domésticos, né? Que correm para os mananciais e para as lagoas, né? E o aguapé que você falou, o aguapé em si não é mau. Só que o aguapé, na verdade, ele floresce e prospera com a sujeira, né? Então, ele é um indicativo, ele é um termômetro para dizer aquela lagoa está suja. Em si, ele não é ruim, né? É uma planta aquífera, aquática, né? Bonitinha até, eu acho legal. Mas é assim, é porque ele floresce, ele prospera quando a água está suja, né? Os nutrientes, a planta vai se nutrir daquelas sujeiras que foram colocadas nos mananciais, né? Nas lagoas e nos rios. E aí a água fica ali parada e é muito bom para ele prosperar. Então, ele é um indicativo, como você falou, que está sujo. Pois bem, sobre a reforma política, como você disse, Milton, agora eu queria tratar disso, o próprio Bolsonaro, desde o início, aliás, a sua campanha já foi falando contra o sistema. Esse sistema está errado. E ele disse, olha, se for o caso, eu abro mão de tentar a minha reeleição se a gente tentar moralizar, fazer uma coisa diferente na reforma. Hoje, uma chamada da capa do Estadão, uma entrevista com o senador cearense Tasso Gereissati. Sistema não serve mais. É crise após crise. Conselheiro do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Tasso Gereissati afirmou não ver saída para a sucessão de crises no atual sistema político, o qual considera torto e falido. Não serve mais. É crise após crise. Não tem clima para mais um impeachment, diz. O tucano aposta no parlamentarismo, mas avaliou ser inoportuna a discussão neste momento. E realmente é. Mas a ideia é interessante do parlamentarismo. Porque esse sistema do Brasil, como ele disse, é um sistema incentivador, emulador de crise. É crise após crise. Por quê? Fica todo mundo amarrado. É um presidencialismo que, na verdade, tem muito de parlamentarismo. Sem a coisa boa. Ele tem o bônus, ele tem o ônus do parlamentarismo sem o bônus. O que seria o bônus? No caso da Dilma, por exemplo, não teria sido tão traumático. Ela deu aquele problema, rapidamente ela perderia o governo e uma outra pessoa, um outro primeiro-ministro, digamos, assumiria, porque é o parlamento. O parlamento acaba o gabinete, né? Então há um voto de desconfiança, por exemplo, o próprio sistema tem essa válvula de escape, né? Tem esse dispositivo. Deu problema, deu ruim com o governo, então para aí e muda o primeiro-ministro e tudo continua como está, sem nenhum problema. Todo impeachment é traumático. O trauma que foi a saída da Dilma, o trauma que foi a saída do Collor. Então, no sistema parlamentarista, é mais fácil. Você elege e a pessoa tem que se eleger, tem que governar com o parlamento. Hoje, no Brasil, você tem que governar com o parlamento, mas você não pode trocar essas peças assim de uma hora para outra. Aí fica, às vezes, o presidente refém do parlamento, como acontece muitas vezes agora. Fica o parlamento querendo emparedar o presidente da República, porque o sistema assim o permite. O sistema ele é propagador desse tipo de coisa. Vou fazer aqui um esforçozinho aqui e eu encalacro o presidente. E é o que nós vimos. O Lula precisou comprar. Não precisou aí, entre aspas, tá? O Lula viu que é muito difícil governar com esse povo. Toda hora você tem que ceder alguma coisa. Aí a grande cabeça iluminada do Zé Dirceu é fácil. Esse povo é venal mesmo. Vamos comprá-los. Então, o primeiro roubo se deu a partir daí. Nós vamos comprar e tem uma justificativa para roubar. Como a gente não está podendo governar e fazer as coisas boas que a gente pretende fazer para o governo brasileiro, porque esse parlamento nojento não deixa, eu estou aqui tentando entender a cabeça deles. Nós vamos arranjar um dinheiro com o próprio capitalismo, para depois a gente combater o capitalismo, que é o fim, eles combatem isso daí. Então foram atrás de grana e começaram a comprar partidos, comprar parlamento no atacado. Não é comprar um parlamento, outro parlamento, como dizem que o FHC comprou um deputado, alguns votos lá para conseguir a sua reeleição.
Não, o mensalão ela compra de partidos. Eu vou comprar o PP, eu vou comprar o tal, vou comprar lá. E aí, quando deu problema, quando você comprava os caciques, e foi uma questão minúscula, boba, arrogância do Zé Disseu, o que ele tinha de inteligência, tinha de arrogância. Então foi bancar o arrogante com o Jefferson. E a partir daí o negócio deu ruim. Aí o próprio Disseu, para tentar combater o Jefferson, arranjou aquela história lá, daquele dinheiro dos Correios, aquela propinazinha dos Correios, para queimar o partido do Roberto Jefferson. Aí o Roberto Jefferson, histriônico, inteligente, bom de retórica, era um advogado de júri, foi para cima do cara e deu no que deu. E eu acho até que nós devemos uma estátua para o Roberto Jefferson. Porque sem ele, não teria havido essa moralização pela qual nós passamos hoje. Tudo começou com ele. Sai daí, Zé. Né? Você me revolve instintos primitivos, né, quando eu penso em você. E tentou o tempo todo preservar o Lula. Né? Não, o Lula não sabia. Depois ele disse que o Lula realmente sabia de tudo. A partir daí, com essa declaração, foi uma entrevista na Folha de São Paulo, me lembro bem disso daí, quando tudo começou. Quando eles, de dentro, não foi o Ministério Público, não foi a Justiça que detectou isso daí, foi alguém de dentro que delatou. Como na época não tinha ainda a lei da delação premiada, que só veio acontecer na presidência de Dilma, o Jefferson foi para o Chilindró, né? Porque senão ele teria sido beneficiado, talvez até com a estátua por aí, porque sem ele nós não teríamos feito essa moralização. Sem ele, nós não teríamos percebido como é que se dava essa roubalheira, essa compra de deputados para aprovar o governo, o tal presidencialismo de coalizão. Limitar a 5 por ano. Passa para 90. A proposta é boa. A proposta... Não, eu entendo. A proposta é boa, mas inoportuna. É inoportuna. A proposta é boa, mas ela é inoportuna, porque hoje mesmo está a manchete da política do Estadão. Bolsonaro edita recorte de decretos desde Collor. Com base incerta no Congresso, o presidente já usou sua caneta para assinar 157 determinações. Medidas têm sofrido contestações na Câmara e são alvo de ações no Supremo. E por isso o cara não governa, né? Tá aí. Então, assim, mas nesse momento a medida é boa, eu acho interessante, porque o governo está legislando. Tá? Mas está legislando porque o sistema, como disse o Tasso Gereissati, está falido, não funciona mais. Então, a medida é boa se ela vier dentro de uma reforma política, em que fique bem claro quais são os limites de cada um dos poderes, para que o legislativo também não traga para si prerrogativas do executivo. Hoje está uma promiscuidade. É o legislativo fazendo coisas que deveriam ser prerrogativas do executivo, é o executivo legislando, é o STF legislando esse caso da homofobia, de criminalizar a homofobia, é um absurdo. O STF não é legislador, nunca foi, nunca é, não é missão sua. Então, na hora em que o governo faz muitas medidas provisórias, ele também está exorbitando de suas ações como executivo. Ele está legislando.
O problema é porque tudo agora também depende do legislativo. Quer dizer, uma medida administrativa para reduzir o número de ministérios quase caduca na semana passada, porque depende do legislativo. Então, essas coisas que são eminentemente administrativas não precisam ter o aval do Congresso. Então, se não fosse necessário isso, não teria tantas medidas provisórias. O que precisa é determinar melhor cada um no seu quadrado. Mas hoje, nessa promiscuidade, é uma coalizão só, vira uma geleia. A gente não entende. Como é, amigo? Isso. Eu entendi medidas de força. Camisa de força, deixa o presidente dentro de uma camisa de força. Aí ele é obrigado, para sair dessa camisa de força, o dispositivo que ele tem é o decreto e a medida provisória. Então ele passa a legislar com muita frequência, o que não é bom. Não é bom. Agora, neste caso, como você está dizendo, essa medida aqui é para emparedar mais uma vez o Bolsonaro. Portanto, inoportuna, extemporânea. Ela é muito bem-vinda se ela vier dentro de uma reforma política e algumas alterações constitucionais para deixar ainda, para aclarar mais, assim como esse pacote anticrime do Moro. Tem muita coisa que já está na Constituição, mas ele deixa mais claro. Assim, mostra a prisão em segunda instância, ele acha que é constitucional, mas é bom que fique mais claro para que amanhã não venha, que fique ao sabor da composição do STF. Muda um ministro, porque a votação é 6-5 sempre, né? Muda um, aí muda a jurisprudência. Isso é tudo que a gente não quer de um STF. O que a gente quer de um STF é firmeza nas suas decisões, é segurança jurídica, é jurisprudência que sirva de base, de norte, para todo o sistema judiciário. Não pode a cada hora estar ficando mudando, na hora que mudou um ministro, é bom, vamos voltar de novo. Isso é um absurdo. E é por isso que o Tarso está dizendo isso. O sistema político ficou falido, não serve mais. Aí ele diz, o senhor tem participado de discussões sobre o parlamentarismo. Isso vai ser analisado pelo Congresso? Há uma preocupação em relação às crises políticas, desencontros e até antagonismos entre os poderes. Está falando agora, né? Sem estabilidade, o país não cresce. Pode passar na reforma da Previdência, mas se não houver um clima de estabilidade e confiança, vamos continuar com os mesmos problemas. A economia está mal, todo governo procura estabilidade e a oposição tenta desestabilizar. Mas aqui o próprio governo cria crises para desestabilizar e cria crises e cria um clima que não é propício ao investimento, que é fundamental. A análise do Tasso está correta, mas ele não leva em conta assim, que esse governo é um governo disruptivo. Ele não veio simplesmente para continuar, ele veio para desestabilizar algumas coisas mesmo, principalmente no campo da moral, no campo da ideologia. Agora, de novo, né, é oportuno isso? É prioritário isso? Eu acho que a prioridade são as questões econômicas, porque a gente passa por uma crise grave na economia, muita gente sem emprego. Aí, aprovadas essas reformas, a gente pode atacar neste outro campo. Mas eu acho que o governo foi com muita sede, alguns segmentos do governo, foi com muita sede nessa guerra cultural, que eu acho que tem que acontecer, mas que nesse momento pode criar, como o Tasso está dizendo, desestabilizações. Então, tem que reavaliar. Pois não. Pois é, então agora também fazendo aí deixar os estados
os estados que estão com questões fiscais já equacionadas de fora da reforma. Então, também é uma possibilidade. Então, que os estados possam... Os estados que têm problema, não. Os estados que estão em dívida com a União têm que passar por essa reforma. Os que não querem fazer reforma e que não têm problemas fiscais, podem ficar de fora. Mas eu acho, por exemplo, que o estado do Ceará quer sim estar dentro da reforma, porque senão caberia a ele o desgaste, né? É isso que os deputados federais não estão querendo, quer empurrar para os estados as questões da reforma nos estados e municípios que estão mais próximos dele, né, para evitar um desgaste. Então ele manda para vereadores e para deputados esse desgaste, mas só os estados que não tenham não estejam com problemas fiscais. 7 horas aqui no meu computador. Newton, um grande abraço para você, para os nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Amanhã, se a FM Paraíso voltar, nós faremos a conexão, senão estaremos de novo aqui pela internet, pelo Facebook, pelo telefone, conversando com vocês. Um dia bastante proveitoso para todos vocês e até amanhã, com a graça de Deus. E aqui no Facebook, agradeço a vocês a paciência e a audiência e um apelo para que vocês refaçam o nosso... ampliem a nossa voz no Facebook, no YouTube, fazendo partilhamento e também acessando o nosso canal para ajudar a ter audiência nas redes sociais. Um abraço bastante carinhoso e até amanhã, com a graça de Deus.